Geralmente, para se mudar uma ideia ou imagem, é preciso mais de um ano e tudo depende de atitudes e iniciativas. Cristiane, eu falava em off que no passado, quando se falava nas indústrias madeireiras, você conversava com um empresário e ele dizia o seguinte, falava da crise, falava de uma crítica de uma imprensa nacional, o governo incentivou a gente para cá, para vir para o Mato Grosso, outro dizia, nós geramos emprego, quer dizer, ninguém dizia verdadeiramente aquilo que é a atividade do setor madeireiro. A cultura mudou? Eu acredito que a consciência evoluiu, né? Hoje o empresário do setor de base florestal, ele já viu que o setor, apesar de novo no estado, já foi uma grande escola para ele, né? Então hoje ele está colhendo tudo que ele plantou durante esses 60 anos no estado. Então hoje ele sabe tudo que o setor já fez em prol da economia, ele sabe o quanto o estado cresce por conta do setor, o quanto o estado arrecada, e hoje nós somos municiados de números. Antes não, antes nós éramos mais o setor que iniciava suas atividades. Cristiane, sem censura, os dirigentes anteriores eram incapazes? Eu acredito que eles ainda não conheciam o setor como o setor é conhecido hoje, porque o setor ainda não havia se mostrado. O setor de base florestal, a cada ano ele se reinventa, a cada ano ele se depura, a cada ano fica no setor somente quem concorda em trabalhar conforme as normas impostas pela legislação, pela sociedade, por tudo que norteia essa atividade. Essa divulgação, essas campanhas que o setor faz hoje, qual é aquela que mais te marca? E existe algum outro projeto de futuro para continuar nessa progressão positiva que está hoje o setor? Hoje nós vimos que nós conseguimos, assim, começamos a engatinhar para uma mudança de imagem do setor. Então hoje o setor ele pretende alavancar suas bases. Hoje o trabalho do setor de base florestal será, em 2012, e creio que por um longo período, chegar nas bases, conversar com os empresários madeireiros, entender dele o que ele sente, onde precisa melhorar, onde nós precisamos buscar ajuda no governo, que legislação precisa ser mudada, onde ele está sendo afetado com impostos, com taxas, né? O que precisa ser melhorado. Então eu acredito que hoje chegou a vez e a voz do empresário madeireiro. Entendi. Hoje ele sempre foi a bola da vez, mas hoje mais do que nunca, ele é quem determina o que ele precisa para o setor melhorar e crescer cada vez mais sustentável. Essa ideia de que a madeira está em extinção e o setor agora se organizando, não é tarde? Eu creio que o setor ele vem numa progressão de organização. Ele não está se organizando somente agora. Ele vinha respondendo, né? O setor vinha reagindo ao que vinha acontecendo. Hoje não. Hoje o setor ele está antevendo o que vai acontecer. Certo. Em todos os aspectos, principalmente os tributários. Porque quando nós somos pegos pelo fator tributário, toda uma classe sofre, funcionários sofrem, colaboradores, suas famílias. Então, hoje ele está antevendo o que vai acontecer. Por isso, nós acreditamos que cada vez mais o setor tem a crescer. Extinção, eu acho que não é a palavra de ordem hoje. Certo. Eu acho que é desenvolvimento. Como é que tem sido a preocupação social por parte do Sindusmad? O Sindusmad, ele historicamente, inclusive estamos no ano de bodas de prata do Sindusmad, historicamente o Sindusmad sempre esteve envolvido em todas as questões sociais do município. Sempre quando houve alguma ação voltada ao social, lá estava o Sindusmad. E hoje o Sindusmad se preocupa muito na questão educação. Acadêmicos hoje nos procuram muito, né? Então, hoje o Sindusmad precisa e apoia ações voltadas à educação. Educação ambiental, mas também educação que busque pesquisas, que incentive questões científicas, né? Para quê? Para que a gente descubra onde podemos melhorar, para que a gente descubra o que é que nós podemos fazer. Isso não nos isenta de contribuir de alguma forma com campanhas assistenciais, né? De criar campanhas assim. Mas o foco do Sindusmad de hoje,
na questão social é a educação. O Sindusmad, nós sabemos que é um sindicato voltado aos madeireiros. Ele abrange quais as regiões? Hoje nós temos 37 cidades que são da nossa base de ação territorial. Nós somos desde para baixo de Matupá, Guarantã, até toda essa região, atrás de Vera, Feliz Natal, até Sorriso. Certo. Né? E, como eu disse, o foco hoje é o setor madeireiro. Hoje nós abrimos um outro departamento dentro do Sindusmad que vai bater porta em porta. Hoje nós não vamos ficar mais atrás da mesa no Sindusmad elaborando ações. Nossas ações já estão todas planejadas. Vocês têm tido uma preocupação desse marketing com relação ao restante do Estado? Muita preocupação. Tanto é que o CIPEM hoje é uma voz só de marketing em todo o Estado. O Sindusmad, ele é o maior sindicato patronal madeireiro do país, em estrutura física, em número de associados, em área de abrangência. Então, ele, querendo ou não, ele acabou se tornando um modelo para o estado de Mato Grosso. E todos esses estados, até porque ele é o mais antigo, e todos esses sindicatos, eles, junto com o CIPEM e o Sindusmad, que é tão igual quanto os outros sindicatos perante o CIPEM, eles têm desenvolvido ações de marketing voltadas ao mesmo objetivo. Hoje ninguém mais fala linguagens diferentes. Hoje todo mundo trabalha na mesma cartilha. Você, quando desenvolveu, voltando a falar da sua obra, quando você fez esse desenvolvimento de falar do setor, em determinados momentos, não há o risco de se confundir com a colonização? Muitas vezes, muitos momentos. Em alguns momentos a gente se via se pautando para entrevistar alguém que não era da indústria madeireira, mas era importante para a história da cidade, sabe? Então a gente teve que tomar muito cuidado e ainda aconteceu em algumas situações. Teve situações, personagens que misturam suas histórias. Apesar de não atuarem no setor de base florestal, eles estavam na colonização naquele período. Então eles, assim, nos enriqueceram muito com suas informações e falaram, olha, fala com esta pessoa que ela foi importante nesse período, eu estava aqui, fala com ela. E como separar dos outros municípios? Não há uma ciumeira por completo? Há uma ciumeira, até porque no capítulo 1 nós falamos sobre todos os municípios, mas Sinop pega mais de 50% das páginas, né? Então a gente diz que é porque Sinop, ele é o maior polo do setor de base florestal do estado, né? Qual a influência aqui da capital, Cuiabá, para o setor madeireiro? Atualmente? Isso. Hoje o setor madeireiro, ele já dependeu muito em estrutura de Cuiabá, né? Mas hoje nós temos Cuiabá como base política, né? Todas as nossas ações políticas estão concentradas em Cuiabá, porque o CIPEM e o FAMAD estão instalados em Cuiabá. Se você me permitir, eu me lembro ainda na época do presidente Nereu Pazini, eu me lembro que nós fizemos uma campanha lá em Sinop e fechamos o comércio para levar as instalações do IBAMA para Sinop, porque naquela época se dependia tudo de Cuiabá. Hoje Sinop está independente? Eu acredito que, como são corregiões, sempre estarão interligados, mas hoje o nosso industrial, ele não sofre mais a penalidade de ir até Cuiabá para ter liberação de seus documentos. Hoje, grande parte das coisas são resolvidas por aqui. Cuiabá, para nós hoje, para todos os outros sindicatos, continua sendo mais as questões políticas, mais de negociação, mais de tentar buscar melhores formas de negociação junto ao governo, mostrar para o governo onde é que nós estamos sofrendo, onde estamos sendo penalizados e mostrar onde isso pode melhorar. Você falou em determinados momentos da sua entrevista que vocês estão batendo de porta em porta. Essa porta em porta é para levar a cultura daquilo que o setor quer ser? A primeira fase do nosso porta a porta já começou. Nós queremos ouvir o industrial madeireiro. Primeiro nós queremos ouvir para saber para quem recorrer. Qual que é o seu problema? É fiscalização? O seu problema é tributário? O que te penaliza mais hoje? Você está insatisfeito com o setor em que momento? Você está insatisfeito com o sindicato? Você está insatisfeito com a organização sindical, CIPEM, Sindusmad e todos os outros sindicatos? É isso que nós queremos ouvir. Ouvindo as bases é que nós vamos saber onde precisamos atuar politicamente. Ok. Durante a semana, você nos acompanha no Facebook e ainda pode conferir esta e outras entrevistas no nosso site. Acesse claudioalvessemcensura.com.br.
Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Nas 275 páginas do livro da Saga dos Guardiões da Floresta, estão registrados o pioneirismo e a bravura de muitos madeireiros, começando pela família Maier, que liderou um grupo que colonizou o município de Porto dos Gaúchos em 1955, onde foi implantada a primeira madeireira. A expansão da atividade na década de 70 proporcionou o surgimento de diversas cidades, sendo o setor madeireiro, por muitos anos, a principal atividade comercial das cidades de Sinop e Alta Floresta.